Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Se você chegou até aqui, você deve ter passado por uma jornada incrível, uma experiência única, a qual eu não tenho dúvida. Inclusive, eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa mentoria, que vai sinceramente marcar e mudar a história de muita gente, tá? Meu nome é Adriano Camilo Miranda, sou psicoterapeuta da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Eu trabalho há quase 20 anos com gestão de pessoas, né? Há 13 anos como conselheiro de casais, depois passei por várias etapas dentro do próprio aconselhamento, dentro de gestão de pessoas, como coaching, como palestrante, e nos últimos 4 anos me especializei na minha terapia de paixão, que é a TRG. A TRG é uma terapia muito transformadora e é sobre isso que eu quero conversar com você agora. Vamos lá. A TRG, ela foi criada muito recentemente, né? Como eu disse, mais ou menos uns 4 anos, ela existe como protocolo, existe como de uma ciência já formulada. E o que acontece? A TRG, ela foi criada por um brasileiro, né? O nosso professor Jair Soares. Ela é uma terapia muito única, muito exclusiva. E eu quero falar um pouquinho desses detalhes com você antes de eu entrar propriamente naquilo que eu quero te oferecer. Vamos lá. A TRG é o seguinte: ela é uma terapia considerada breve. No Brasil, terapia breve se considera com 2 anos, né? Ou seja, 2 anos a gente chama de terapia breve, seja qualquer área, qualquer técnica. A TRG, ela consegue ser um pouco mais breve do que isso. Ela consegue, de uma maneira muito eficaz, resolver o problema das pessoas no âmbito de transtornos emocionais. Então você imagina o seguinte, que dentro do processo psicanalítico, né, talvez você passou por psicólogos ou psicólogas, e não tem nada de errado com isso, mas segundo o Freud, que é o pai da psicanálise, diz que para você ter um êxito dentro do processo psicanalítico, você precisa passar 1/3 da sua vida em psicanálise. Então você imagina, o indivíduo tem 45 anos, 1/3 disso são 15 anos, né? E 15 anos é muito tempo. Como terapeuta TRG, ela é um pouco diferente. Nós somos bem mais ousados. Então, geralmente a terapia, ela não costuma passar entre 4 e 6 meses. Claro que vai depender muito do transtorno, muito do que a pessoa está passando, mas costuma ser muito rápido. Um outro diferencial que eu acho muito incrível dentro da TRG é o seguinte: você não precisa dizer nada do seu trauma, nada da sua dor, daquilo que te incomoda, e você chega no mesmo resultado. Então, isso é muito surpreendente. Imagina uma pessoa que infelizmente passou por um abuso sexual ou que passou por uma agressão, algo muito desconfortável e que realmente a pessoa não se sente à vontade de ficar falando, de ficar se expondo e conversando. Na TRG, eu não preciso saber de absolutamente nada e a gente consegue chegar no mesmo resultado. Então vamos lá. Primeira grande diferença, uma terapia super rápida. Segunda grande diferença, acho muito incrível, você não precisa dizer nada do seu problema e nós vamos chegar no mesmo resultado. E tem uma outra grande diferença para te anunciar. Você não estará solta no protocolo da TRG, ou seja, eu não inicio uma terapia com ninguém aleatoriamente. Eu sei exatamente como eu vou iniciar, como eu vou conduzir e como eu vou finalizar o processo terapêutico até a alta. Então, o cliente, nós não chamamos de paciente, ele tem todo um andamento muito surpreendente de como vai ser o processo terapêutico. Eu utilizo os protocolos e a gente vai construindo isso junto. E uma outra grande, que eu posso dizer assim, o diferencial dessa terapia, que 90% do processo terapêutico está nas suas mãos. Não está nas minhas mãos. Eu vou conduzir a terapia dentro dos meus protocolos. O teu envolvimento, o teu engajamento e a tua dedicação com a terapia é que vai fazer a grande diferença do teu resultado. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho agora sobre uns processos bem didáticos, né, para que você consiga mais ou menos entender como que a TRG consegue resolver transtornos emocionais gravíssimos, consegue resolver síndrome do pânico, ansiedade, depressão, fobia, medo, insegurança, questões com luto, né? E eu especialmente tenho tido muitos casos de fibromialgia, então a fibromialgia também está bem em destaque dentro da minha clínica, de uma forma totalmente eficaz, com relatos entregando para as pessoas uma qualidade de vida absurda e surreal. O processo da TRG, como eu disse, ele é simples, ele é um reprocessamento. Então você imagina o seguinte:
A maioria das pessoas, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas faz de conta assim, deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade. Vamos lá. Você levantou hoje pela manhã. Qual pé você colocou primeiro no chão? Ou qual pé você calçou primeiro os seus pés? Entendeu? Geralmente a gente não lembra dessas coisas. A gente não lembra o que a gente jantou ontem, né? O que a gente jantou antes de ontem. Não, a gente não tem, mas a gente sabe que fez, mas a gente não tem essa recordação. E o que acontece? Essa recordação não vem porque o nosso inconsciente ativa aquilo como uma memória comum. Ela não tem nenhuma, nada de extraordinário, nada de importante para ser lembrado. Mas você sabe que você fez. Você sabe que você levantou de manhã, que você colocou um dos pés primeiro, você não sabe qual é, e você sabe que você calçou, mas você não se recorda. O que acontece? O processo da TRG vai pegar o seu trauma, né, por pior que seja, inclusive, quanto pior for o trauma, né, quanto mais dolorido for esse processo emocional, mais rapidamente a gente consegue reprocessar. Então isso é muito incrível. E às vezes eu escuto pessoas assim, poxa, Adriano, é que o meu caso é muito sério. Eu falo assim, poxa, com todo respeito à tua dor, que bom, porque ele sendo sério, a gente vai conseguir resolver ele muito mais rapidamente e muito mais de uma maneira ampla. Então vamos lá. Você tem todo esse processo envolvido dentro da TRG. E aí eu vou pegar exatamente a tua memória e a gente vai criar um vórtice de repetição. A gente vai gastar essa memória, que inicialmente ela vai ser desconfortável, ela vai doer, ela vai, sabe, vai gerar sofrimento. Isso pode acontecer. O nosso corpo somatiza, então você vai sentir dores no seu corpo, que são as dores que você sente no seu dia a dia. Geralmente aqui, ó, na base entre os ombros e o pescoço, né? Aqui acima da clavícula, na cervical, que são doenças ligadas à depressão, muita depressão, alguns casos de ansiedade, enxaquecas, dores de estômago, dores nas juntas. Então, isso tudo está muito relacionado ao processo emocional. E quando a gente reprocessa, o cliente sente, né? Nós não chamamos de paciente, tá? Lembrando, nós chamamos de cliente. Então, o cliente sente no corpo quando ele está reprocessando. E qual é o objetivo? É ir zerando. Eu sempre vou perguntar, olha, numa escala de 0 a 10, o quanto está desconfortável? Esse incômodo do meu corpo está desconfortável 4. E de você lembrar, está desconfortável 6. A gente cria esse reprocessamento, repete o processo até zerar. Quando zera, é uma experiência muito incrível. Por quê? Porque a própria memória começa a cortar. Ela começa a fragmentar. Ela não vem mais inteira, ela vem cortando, ela vai perdendo a cor, ela vai, como se fosse um embaçamento, ela vai ficando escura. E é uma experiência muito legal com o cliente, porque aquilo que era dolorido, sabe? Aquilo que angustiava, aquilo que oprimia, passa a ficar uma memória rala, se eu posso dizer assim. Uma memória simples, e aquilo vai apagando. Automaticamente não sente mais dor no corpo, automaticamente não sente mais desconforto nenhum, até o cliente me falar assim, Adriano, é 0 de desconforto da memória e 0 do meu corpo. Estamos reprocessados. Essa memória virou aquela memória do chinelo. Incrível isso, né? Nunca mais vai doer, nunca mais vai voltar, não existe recaída no processo terapêutico da TRG, e pelo contrário, ela é uma memória agora que ficou arquivada. Você sempre vai lembrar que ocorreu, você sempre vai saber que você passou por aquele trauma, né? Que você passou por aquela situação desconfortável, por aquela situação ruim, mas você não se recorda mais, você não lembra mais. Então, isso é um outro grande diferencial da terapia da TRG. Então, eu quero entregar para você, além desse conhecimento que eu acho extremamente importante, pois todos os clientes que eu já dei alta ao longo desses 4 anos, todos nós resolvemos todos os problemas emocionais, graças a Deus. Então, não é só porque, o Adriano é muito bom, eu me esforço bastante, eu sou especialista hoje, sou master terapeuta, né? Tenho todas as especializações existentes dentro da terapia TRG, mas a terapia por si só, ela é muito incrível e ela é muito transformadora. Então, se você chegou até aqui
com todo esse processo maravilhoso que você foi conduzido, né, por uma pessoa incrível, né, por uma especialista. Como eu disse, eu me sinto honrado de fazer parte disso. Eu entendo que eu posso contribuir para alguns posicionamentos, né, para algumas questões. Então, você está se cuidando, você está olhando para você está se enxergando como indivíduo, como pessoa, e isso é extremamente saudável, extremamente importante, e eu creio que esse processo ele tem que continuar, e ele vai continuar para você. O que eu queria passar para você que chegou até aqui nessa jornada maravilhosa, incrível, que vai marcar e definir a tua vida de uma vez por todas? Dentro da minha terapia, eu vou criar um bônus para você que está aqui dentro, para você que chegou até aqui de uma forma que você está buscando, que você se interessou e com certeza você já está vivendo experiências incríveis, porque o que é passado é de um valor assim inestimável. Então eu sei que você está tendo uma experiência incrível, inigualável. Dentro do meu processo terapêutico, nós vamos conversar um pouco sobre questões do sono, sobre questões comportamentais, sobre questões de como lidar com as emoções e, acima de tudo, nós vamos resolver cada processo do teu trauma e todos, sem exceção, nós vamos transformar naquela memória do chinelo. Então, eu sei que talvez você deva estar achando que é incrível ou que a promessa é muito grande, né? Ah, não, mas espera aí. Essa promessa está muito grande, tá muito business, né? Se eu posso dizer assim. Mas, gente, é verdade e eu considero isso como uma grande bênção, né? Se você entrar dentro do meu Instagram, dentro do Google, dentro das minhas mídias sociais, você vai perceber que eu tenho inúmeros relatos, além das minhas qualificações, que comprovam tudo isso que eu estou dizendo, né? E como um presente para você que chegou até aqui, né, e já está nessa área bônus, sabe aquele processo que a gente fala assim, poxa, às vezes falta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, entendeu? E eu entendo que dentro do processo terapêutico da TRG, exclusivo para você, o que eu vou te dizer agora é intransferível, né? Infelizmente não tem como você transferir isso. Ah, eu tenho meu filho, eu tenho meu esposo, né? Eu tenho minha mãe. Não, é para você que determinou a viver uma mudança ainda este ano. É para você que está determinada a viver um diferencial ou viver o melhor da sua vida, né? Isso é muito bom. Eu quero criar um bônus dentro do meu bônus. Olha que legal. Para você que faz parte, que está ouvindo esse vídeo dentro da mentoria, entendeu? Eu quero dar a primeira sessão totalmente gratuita para a gente conversar, para mim entender o seu problema, para mim escutar o seu problema e para que você tire todas as suas dúvidas, sabe? Ah, eu queria saber mais sobre isso, saber mais sobre aquilo, como funciona a terapia, como que vai ser, como que não é, como que será. Então, eu estou dando esse bônus dentro dessa mentoria. Todas as pessoas que se interessarem em fazer a sua primeira sessão, que é uma anamnese que a gente vai conversar ali, eu estou dando a primeira sessão totalmente gratuito, para a gente conversar e para a gente bater um papo, ok? Nós vamos criar um cupom, você vai ter um acesso aonde depois a direção aqui da organização da mentoria vai estar direcionando melhor como isso vai ser feito, mas eu estou te presenteando com isso, tá? A primeira sessão da terapia TRG, terapia de reprocessamento generativo, totalmente gratuita no seu primeiro atendimento, tá? E eu sei que vai ser uma experiência única, como já tem sido até agora e até aqui, ok? Olha, muito obrigado, né? Meu nome é Adriano Miranda, como eu disse no início do vídeo, e aguardo você para essa nossa anamnese e para que você realmente viva o melhor e o extraordinário. Valeu, até mais.